eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que no seu coração e na sua casa você esteja dito assim, amém. Irmãos, nós estamos hoje atendendo o convite da UNIF Ministerial, na pessoa do nosso irmão Igor Nunes, que de maneira estratégica, ele assim que começou esse momento da pandemia, ele tem convidado para trazer uma mensagem para a juventude, não apenas aqui da nossa igreja, de Rosa dos Ventos, mas para o Ministério de Juventude, das congregações. E eu achei interessante essa iniciativa porque não parou, né? A UNIF continua tendo esse espaço de ministração. Então, é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje não é uma escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ela tem uma outra característica, ela tem outros professores, várias salas. Então, hoje é uma palavra devocional que nós iremos fazer. Tá? E hoje, com o foco do convite que foi para a UNIC, mas nós vamos estar também transmitindo para a nossa igreja, para a nossa comunidade, tanto no YouTube como no Instagram também da ICRV, tá bom? Então, assim, eu queria, nessa manhã, a gente fizesse uma oração de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai continuar fazendo em nossas vidas. E você na sua casa aí, feche seus olhos e ore a Deus, agradecendo por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, somos gratos ao Deus amado por esta oportunidade, podemos dizer uma rica oportunidade, porque queremos falar da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua soberania nesta manhã. E nessa palavra devocional, Deus, nós pedimos a Tua direção, a Tua unção, que o Senhor direcione todas as coisas, que a palavra possa encontrar, ó Deus amado, o coração que esteja necessitando, ó Deus amado, da Tua palavra, e que o coração, como se estivesse em terra fértil, e a Tua palavra possa ser como semente em suas vidas, e venha frutificar, e venha, ó Deus amado, florescer, e venha dar frutos na vida de cada irmão e cada irmã que esteja ouvindo esta palavra que será ministrada nesta manhã, Senhor. Somos gratos por tudo, pela vida, pelo ar que nós respiramos, e queremos te agradecer e pedir que o Senhor continue conosco, para a glória do Teu nome, é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu também queria ousar cantar um pedacinho de uma canção que eu acho que tem a ver com essa palavra. E eu sei que é muito difícil cantar logo cedo, assim, pela manhã, a garganta não está muito boa. E então você que está aí na sua casa, pelo menos interceda para que as coisas funcionem. Mas é um pedacinho de um hino que fala assim, ó. Você conhece, ele fala assim: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém? Ninguém explica Deus. Ninguém explica o que o Senhor é. Mas nós vamos ousar, nesta manhã, queridos, a falar de um tema que nasceu do devocional, tá? De um momento em que eu ouvi uma pessoa chegar a dizer
determinada frase, diante dessa pandemia, aonde é que Deus está? Essa era essa pergunta que essa pessoa fazia. E não apenas isso, ela dizia, mas o que é que Deus tem pensado diante de tudo isso que está acontecendo? E parecia uma angústia daquela pessoa quando falava isso, mas para mim, de pronto, eu me choquei com a fala daquela pessoa, tá? Mas depois eu comecei a processar de que o que ela estava dizendo, ela era uma pessoa equilibrada e talvez ela tivesse algum tipo de razões ou algum problema naquele momento emocional para estar dizendo aquelas coisas. Eu terminei não mais recriminando a sua fala, mas comecei a pensar, será que outros cristãos não pensam a mesma coisa e só apenas não dizem? E depois eu fui pensando no ponto 3, que foi, Iremai, e você? O que você pensa sobre isso? O que você pensa? O que você acha de como Deus tem se portado, do que Deus pensa diante de uma pandemia como essa? Como é que Deus, onde é que Deus está vendo tudo isso? E eu comecei a refletir para mim, e foi daí que nasceu o devocional, e que eu comecei a tentar mergulhar com muita humildade. Irmãos, falar dessas coisas, do que Deus pensa, onde Deus está, né? Porque as coisas são assim, a gente tem uma dificuldade, uma limitação, então eu tenho muita humildade nessa manhã, e ao utilizar esse espaço para falar sobre isso, com muita simplicidade no meu coração, de saber, como a canção que nós acabamos de entoar, Deus é um ser soberano e inexplicável, coisas que a gente não tem como se deter. No entanto, irmãos, essa pergunta, aonde Deus está? E se ela fosse perguntada sem um contexto de adversidade, seria uma resposta óbvia no nosso coração. Porque as pessoas responderiam, não, Deus está dentro de mim. Deus está no meu coração. Talvez fosse a pergunta mais prática, mas quando é perguntado, aonde Deus está? Diante de uma tragédia, parece que as coisas mudam um pouco a nossa forma de pensar. E quando eu falei na palavra tragédia, eu me lembrei de uma explicação do filósofo Mário Sérgio Cortella, em que ao ser perguntado sobre essa pandemia, o repórter dizia assim, essa tragédia da pandemia, o que é que você acha? E essa tragédia também que vai acontecer sobre a fome. E ele fez uma explicação que eu achei muito interessante. Ele disse, olha, no mundo filosófico, na filosofia, a pandemia pode ser tratada como uma tragédia, porque é algo que a gente não consegue, é um infortúnio, é algo que você não consegue se preparar para isso. No entanto, a fome é um drama. Eu achei interessante fazer essa distinção, porque às vezes nós estamos falando de tragédias, mas também nós às vezes estamos falando de drama. E da mesma forma, quando perguntamos onde está Deus diante de uma tragédia, às vezes tem o mesmo peso quando a gente fala assim, onde é que está Deus diante de uma vida dramática, dentro de um drama pessoal, onde é que Deus se encontra? Isso termina sendo também, são coisas distintas, mas ao mesmo tempo nos leva a fazer uma forma de repensar. Aonde está Deus, irmão, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo? A gente poderia, talvez assim, o que é que ele está pensando? Será que Deus está no controle mesmo disso? Será que podemos confiar em Deus, já que nós não conseguimos saber o que Ele pensa, nem talvez perceber onde Ele esteja? E aí eu quero usar 2 textos bíblicos para tentar, aí dentro de um esforço, tentar trazer uma resposta para o seu coração, e certamente ela foi também uma resposta para o meu coração, porque eu estive nesse devocional processando sobre isso. E o texto que eu quero ler primeiro é o Salmo capítulo 11, versículo do 3 ao 4, que é o que talvez tente responder essa pergunta, onde Deus está diante de um drama, diante de uma tragédia? Onde é que Deus está? Então, o Salmo capítulo 11, versículo 3 ao 4, ele vai dizer assim, o salmista, Davi, vai dizer assim, na verdade, que já os fundamentos se transtornam
que pode fazer o justo? E o versículo 4 vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Irmãos, esse texto do Salmo capítulo 11, versículo do 3 ao 4, me saltou os olhos diante dessa pergunta: aonde está Deus diante da tragédia? Porque é interessante a gente perceber que o salmista, no versículo 3, ele pergunta, ele vai dizer, ele vai fazer uma pergunta que eu acho fundamental. Ele vai fazer o seguinte, a pergunta: o que pode fazer o justo quando os fundamentos se transtornam? O que pode fazer o justo na hora que os fundamentos se desmoronam? A gente pode dizer, o que pode fazer uma pessoa honesta quando a lei e os bons costumes são desprezados? O que pode fazer uma pessoa do bem quando estamos diante do infortúnio, diante de uma tragédia? Essa é a pergunta do versículo 3 que o salmista faz, que Davi faz. No entanto, irmãos, o que é curioso é que no versículo 3 ele faz essa pergunta, mas no versículo 4, ele de maneira curiosa, ele responde fazendo uma forte declaração. Ele faz uma declaração, uma afirmação maravilhosa, porque ele vai dizer assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Veja que resposta tremenda o Senhor faz. Eu poderia responder: aonde Deus está diante dessa pandemia? Pelo texto eu poderia responder: Deus está no seu santo templo e o seu trono está nos céus. Eu poderia declarar isso com muita alegria. Por que eu poderia dizer isso, irmãos? Que Deus está no seu santo trono, que Ele está no seu trono dos céus. Porque, irmãos, Deus não se inquieta com as nossas tragédias. Deus não fica inquieto, desesperado com as nossas tragédias. Jesus, quando tomou conhecimento de que Lázaro estava morto, ele não acelera os seus passos. Ele não faz algo de maneira em que fosse tentar adiantar os passos. Não, ele espera mais 2 dias e depois se encaminha para Betânia. Não podemos só apenas dizer isso, mas Deus não entra em crise por causa das nossas tempestades. Deus não vai ficar de maneira desesperada, em colapso por causa das nossas tempestades. Mas não é só apenas isso. Deus não fica surpreso com os nossos problemas. Deus está no seu trono, está no seu santo templo. Deus não fica inquieto com estas coisas. Deus não se surpreende. Ele está no seu trono. Irmãos, reinos se abalam, carreiras são desfeitas, agendas são mudadas, mas imagine que, mesmo que tudo possa desmoronar, mas Deus não cai, Deus não desmorona, nada desanima Deus, nada desencoraja Deus. Por que isso, irmãos? Porque Deus transforma as nossas tragédias em triunfo. As nossas tragédias, as nossas tempestades, ao final Deus transforma em vitória. E a gente consegue perceber isso de maneira muito clara, de maneira muito óbvia. Quando a gente pensa na vida de Daniel sendo levado como prisioneiro, cativo aos babilônios, que expectativa aquelas pessoas tinham? Qual seria a expectativa de Daniel? O que é que ele imaginava que, diante de um contexto de prisioneiro, certamente se abatera aquele povo, certamente eles ficaram inquietos, porque parecia que tudo conspirava de maneira contrária. Mas imagine, irmãos, que Deus transforma as nossas tragédias, os nossos dramas em vitória. Ninguém podia imaginar que Daniel, ao chegar prisioneiro numa nação diferente, com nome trocado, em tão poucos anos ele seria colocado numa posição importante diante do rei daquela nação.
do qual ele era prisioneiro. Ninguém esperava que isso viesse a acontecer. Você imagina um homem como Moisés, um homem que foi criado como um príncipe no Egito, né? Ali próximo a Faraó, aos faraós de sua época. E diante de um contexto, parece que acontece um drama pessoal na vida de Moisés, em que ele mata um homem, e a partir de agora ele deixa de morar no palácio de Faraó, num ambiente com uma estrutura totalmente diferente, e vai morar 40 anos no deserto. Imagine o drama que talvez Moisés achasse que fosse tudo aquilo. O que as pessoas poderiam pensar dessa mudança de patamar, de alguém que morava no palácio e agora começa a trabalhar duro, morando no deserto. Mas veja, ninguém conseguia imaginar que aquilo que parecia um drama, aquilo era uma preparação. Deus estava preparando Moisés para libertar o povo hebreu do Egito. Eu fico imaginando, irmãos, de que Deus transforma nossas tragédias em triunfos. Quando a gente olha para a vida de José, o que José passou, o drama na vida deste homem, de ser vendido pela sua própria família, pelos seus irmãos, de ter sido colocado de maneira injustamente, julgado de maneira injustamente, sido preso. Ninguém imaginaria que José, no tempo que ele esteve, durante todo esse processo, fosse apenas uma tragédia. Mas Deus já identificava, irmãos, que isso fazia parte de um plano para que José estivesse ocupando também um lugar de destaque futuramente. Eu fico imaginando que hoje Deus ainda está no seu trono, Deus ainda está no seu santo templo, mesmo que muitas vezes a gente fique inquieto, desesperado com o que está acontecendo, mas Deus se mantém firme, íntegro na sua posição. Ele ainda transforma dias difíceis em tempo de descanso. Sabe por quê? Porque quando Deus está no trono, querido, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está no controle de suas mãos. Fique imaginando os discípulos de Jesus, no dia de sua morte, na morte de Jesus, diante desse contexto de crucificação, a angústia, o desespero daqueles discípulos que viam que a humildade havia sido crucificada, a bondade estava sendo ali assassinada, a angústia daqueles discípulos, talvez os seus desesperos, mas percebam, na hora em que a natureza começa a se estremecer, a terra começa a mexer, aquela pedra começa a ser rolada do sepulcro, eles perceberam nitidamente que Deus estava no trono, que Deus continuava lá no seu santo templo. Eu acho isso tremendo. Deus não se inquieta porque Ele tem controle. Deus não se desespera porque Ele tem domínio e controle de todas as coisas. Fique imaginando, queridos amados irmãos, que Ele ainda transforma os nossos dias difíceis em momentos de descanso, isolamento social e desejo no coração de se socializar. Parecem coisas que a gente não compreende. Diante de uma pandemia como essa, a gente percebe sinais na vida de alguns irmãos diferentes. Tem irmãos que nunca vieram ao templo antes, mas hoje são as pessoas que mais participam do templo. E são coisas que Deus faz. A gente não compreende o seu agir. Onde Deus está? Deus está no seu santo templo, no trono que se encontra no céu. E é bom que a gente perceba, irmãos, que apesar dele estar no trono e que dessa forma não esteja a nossa vista, na vista dos nossos olhos, Deus na sua grandeza, se encontrando num lugar secreto, a gente não consegue enxergar com os nossos próprios olhos, isso não significa que Ele não esteja nos vendo. Deus continua nos vendo, mesmo no seu santo templo, mesmo no seu trono de glória, Deus continua nos vendo. Então, irmãos, não estamos fora da vista dEle, mesmo diante de tempestades que venhamos a passar, mesmo diante de uma pandemia como essa, Deus está no seu santo templo.
Deus está no seu trono, conduzindo todas as coisas. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. E foi algo que eu percebi através desse Salmo, capítulo 11, versículo 3 ao 4, uma resposta mais nítida. Deus não se inquieta com o que está acontecendo. Deus não fica surpreso. O fato de Deus não se inquietar não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Existe uma canção que diz assim: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. O fato de Deus muitas vezes estar no seu lugar, no seu trono de glória, não quer dizer que Ele perdeu o controle das coisas. Ele continua no controle das nossas vidas, no controle da sociedade mundial, no controle de todas as coisas. E o que eu gostaria também de perceber, de avaliar sobre o que Deus pensa. Se é isso que a gente consiga fazer. Se a gente fosse perguntar assim, meu irmão, diante de um contexto sem nenhum drama, sem nenhuma tragédia, a gente pergunta assim, no que Deus está pensando, irmão? No que Deus está pensando agora? Alguém poderia responder, Deus está pensando em mim. Deus está pensando na minha vida. Como diz aquela canção, Ele deixa as 99, né, só para me encontrar. Meio que desse formato, a gente acha que Deus está o tempo todo pensando em nós, né, olhando para as nossas vidas. Irmãos, agora quando a gente pergunta no que Deus está pensando diante de uma tragédia, diante de um drama, diante de uma situação difícil que nós estejamos passando, como é que ele está pensando sobre isso? Tá? Eu percebo que na hora que a gente identifica que Deus habita numa outra dimensão, habita num outro patamar, Deus não é o Flamengo, mas está no outro patamar, está numa outra situação, tá? E certamente Ele também tem outro pensamento. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E é o texto que eu queria ler com vocês, que é o segundo texto, que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo do 8 ao 9, que ele vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E eu fiquei imaginando, talvez a gente não consiga dizer o que Deus está pensando, mas uma coisa é fato dentro dessa passagem, é que os pensamentos dele são diferentes dos nossos. Deus pensa diferente de nós. É por isso que a gente não consegue alcançar. A gente não consegue estar no mesmo nível de Deus. Talvez essa pergunta de saber sobre os pensamentos de Deus seja algo inalcançável, porque o patamar de Deus é outro totalmente diferente do nosso. E esse texto deixa isso muito claro. Então, irmãos, numa pandemia, nós queremos sempre preservar o nosso corpo. A gente quer se preservar da doença, a gente quer se preservar de que a gente venha a ter um dano físico, até mesmo venha morrer. Mas às vezes Deus, diante de situações como essa, Ele não está se preocupando em preservar a vida, mas está se preocupando em preservar a nossa alma. Veja que coisa interessante dentro desse ambiente. Coisas que a gente se cuida, porque a gente se preocupa em preservar o corpo, mas muitas vezes Deus quer preservar, em primeiro lugar, a nossa alma. E é por isso que essa distorção dos pensamentos de Deus com os nossos pensamentos. Se os irmãos lerem Mateus capítulo 9, versículo 2, a gente vai perceber uma coisa muito interessante sobre isso. Aqueles 4 amigos que levam aquele paralítico, que já se não bastasse ser algo desafiador, colocar um paralítico no leito, uma cama, e sair levando ele durante um período de uma caminhada, uma jornada, esses amigos fizeram algo muito além. Eles subiram numa casa com aquele paralítico e a sua cama, e abriram um buraco naquele telhado, naquele teto,
certamente desceram com muito sacrifício aquele paralítico e aquele leito para dentro da casa, para que Jesus pudesse fazer algo em sua vida, para que Jesus pudesse curar. E aqueles padres também fazem isso com esse paralítico de maneira extremamente interessante, com muita resiliência. E acontece um fato que eu acho também importante, quando eles estão dentro da casa e eles levam aquele paralítico diante de Jesus, o que eles esperavam era ouvir de Jesus: olha, você está curado, mas o que ele vai ouvir de Jesus é: os teus pecados estão perdoados. Veja que coisa. Enquanto aqueles 4 amigos, enquanto aquele paralítico precisava e estavam ali, talvez com a prerrogativa principal de ser curado, de trazer um amigo para ser curado, Deus estava preocupado para que os seus pecados fossem perdoados. É o que nós estamos colocando. O pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Evitamos muitas vezes a dor e procuramos a paz, mas às vezes Deus usa a dor para nos trazer a paz. Como é que a gente entende isso? Voltando ao assunto do cativeiro, quando Israel é posto naquele cativeiro babilônico, a palavra de Deus lá em Jeremias, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer uma coisa que muitas vezes é mal interpretada por alguns: meus pensamentos sobre vós, os meus pensamentos sobre vocês que estão aí no cativeiro, é pensamento de paz e não de mal. Veja que coisa interessante como Deus pensa sobre as nossas tragédias, de como Deus avalia os nossos dramas, os nossos conflitos. Um cativeiro em que para aquela nação era algo para sofrer, para dor. Deus está dizendo: não, amigo, não, irmãos, aí meu pensamento não é para o mal, é para o bem, é de paz. Veja como Deus pensa diferente das nossas concepções. A gente pensa em viver muito antes de morrer, mas Deus, ele pensa que devemos morrer para viver eternamente. Há uma diferença nos planos e nos pensamentos de Deus, e a gente pode embasar isso em Mateus capítulo 16, versículo 25, né? Para a gente salvar as nossas vidas, nós teríamos que perder por amor a Ele, e para perder por amor a Ele, nós ganharíamos a nossa vida. Há um princípio diferente do pensamento de Deus para o pensamento humano, e isso faz uma grande diferença. Outra coisa que eu acho interessante dentro desse propósito, irmão, é que nós nos alegramos com o sucesso. A nossa alegria é o sucesso, é quando nós temos conquistas, quando nós vencemos, quando nós alcançamos objetivos. Mas, irmãos, a maior alegria de Deus é quando nós fazemos as nossas confissões, quando nós confessamos os nossos pecados. Isso, o coração de Deus se alegra muito mais. Então, os valores que muitas vezes nós temos como base são diferentes dos valores de Deus. Dos valores de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Imaginemos que os pensamentos do Senhor, Ele nos confunde. Eles nos deixam meio que confundidos, porque a gente não consegue alcançar. É por isso que nós não sabemos o que é que Deus pensa. A gente quer falar assim: meu filho, seja como fulano, né? Seja como Beltrano. Deus diz: seja como Jesus, seja como meu filho, seja como Cristo. E são percepções distintas. O fato de avaliarmos de que o pensamento de Deus é diferente do nosso, muda todas as coisas. Faz uma grande diferença, muda tudo. A gente não consegue nem nos aproximar de coisas semelhantes àquilo que Ele tem planejado para nós. Irmãos, e falando sobre isso, é que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Nossos caminhos não são como os seus caminhos. O que a gente imagina, Deus está lá na frente, porque quando a gente fala de pensamento de Deus, nós estamos falando da sua mente criativa, da sua presciência, da sua capacidade de fazer, de criar,
de pensar nas coisas do futuro. A gente não tem esse tipo de condições de nos aproximarmos disso. A nossa agenda não é a agenda dele, o nosso tempo não é o tempo dele. Há uma grande diferença, há uma margem muito distante da nossa capacidade de pensar com a capacidade de que Deus pense. E outra coisa que eu acho que é interessante, irmãos, é que os pensamentos humanos, eles só têm a perspectiva do sim. A gente é preso na perspectiva de que as coisas vão dar certo, que é ok, né? Joinha, sim, a gente está preso muito a isso. Irmão, os pensamentos de Deus, a perspectiva de Deus, todas as variáveis são possíveis. O sim é possível, o não também é possível, tá? O espere também é possível. Todas as variáveis, elas podem coexistir dentro dos pensamentos, dentro dos planos, dentro da capacidade, da intelectualidade de Deus. Tudo isso é possível. Aquele filme chamado Todo-Poderoso, eu acho que retrata muito legal, muito bem, essa perspectiva humana. Né? E o filme retrata aquela história que Deus concede a um ser humano de que ele seja Deus. E qual é a ideia que esse ser humano tem de fazer no lugar de Deus? Ele acha que para responder todas as orações, que para dar certo todos os pedidos, todos os clamores, todas as buscas que as pessoas faziam, bastava apenas ele botar sim, ele dizer sim. E ele percebe que quando ele faz isso, as coisas se desequilibram, né? Então, ser Deus, irmãos, pensar como Deus, é algo desafiador. Isso é impossível que nós venhamos a ter essa capacidade de nos aproximarmos sobre isso. E outra coisa, quer saber quem Deus é? Quer saber a sua capacidade criativa, a sua condição, o seu limite de pensar? Leia o Salmo 19, versículo do 1 ao 4. Vai mostrar a criatividade de Deus. O texto vai dizer: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Quer saber a mente criativa de Deus? Perceba aí que o firmamento proclama a obra de suas mãos. Quer saber a capacidade do que Deus pode pensar? Olhe a natureza criada por Ele. Olhe toda a sua criação. Olhe os luminares. Olhe os seres celestes. Olhe a complexidade do ser humano que foi criado por Ele, obra das suas mãos. A gente vai perceber que mente poderosa, que mente criativa, que ser é esse que nós não podemos questionar, que nós não podemos colocar ele contra a parede. Nós não temos a capacidade de colocar os nossos dedos apontando e ocupando, porque a sua capacidade é uma capacidade extrema, que parece algo terrível para nós, porque se distancia da nossa capacidade de pensar, de imaginar. Ninguém consegue explicar essas coisas, mas Deus é. Deus continua sendo. Qual o tamanho de Deus? Para que possamos tentar medir o tamanho da sua consciência, da sua mente, o tamanho do seu HD. Que mente pensante é essa? Analisemos o tamanho do nosso Deus. 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6. O texto vai dizer algo que eu acho que é relevante. Ele vai dizer o seguinte: capítulo 2, versículo 5 de 2 Crônicas: a casa que estou para edificar há de ser grande. Há de ser grande. Porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhes edificar uma casa, visto que os céus
e até os céus dos céus o não podem conter. E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Veja, Salomão, quando envia mensageiros ao rei Irã para pedir cedros, para construir o templo, ele faz essa constatação. O tamanho de Deus, irmãos, o céu não pode conter. Os céus não podem conter. Que casa se construiria para que ele habitasse de maneira plena? O seu tamanho é imensurável. A terra é só para que ele possa pôr os pés. Essa grandeza de Deus nos faz pensar a sua capacidade de pensar, a sua presciência, o seu poder de conhecer o futuro, de saber as estratégias, a sua sabedoria, a sua intelectualidade, o seu conhecimento, a sua capacidade de direcionar as nossas vidas, de criar planos para nós. Irmãos, por que eu também estou falando sobre isso também? Porque no dia que nós tivermos a compreensão de saber onde Deus está, de saber que nós não podemos alcançar a sua mente, sobretudo os seus pensamentos, na hora que nós começássemos a perceber com muita clareza de que nada contém a sua grandeza, a sua estatura, de que conhecêssemos também pelas Escrituras o que Deus é capaz de criar com a sua mente criativa, as nossas orações serão mudadas. Certamente as nossas orações vão ter muito mais consciência a quem nós estamos confiando as nossas petições. As nossas orações serão colocadas de maneira diferente, porque estamos falando de um Deus imensurável, que não podemos conter, que não conseguimos controlar. Nada pode conter a grandeza, o seu poder, a sua mente criativa, o seu pensar. Irmãos, Deus é soberano. Deus é soberano. O que nos controla não controla Deus. O que nos preocupa não preocupa a Deus. Existe uma outra realidade. O que nos cansa não cansa o Senhor. Então, assim, fico pensando de maneira tremenda de que se orarmos a Deus sabendo quem Ele é, se orarmos a Deus sabendo onde Ele está, se orarmos a Deus não sabendo o que Ele pensa, mas sabendo que os seus pensamentos são maiores do que o nosso, a nossa oração fará muita diferença. Por quê, irmãos? Porque não sabemos seus planos, não sabemos seus pensamentos, mas sabemos que Ele está no trono, que Ele está no controle de todas as coisas. Melhor, no firme controle do universo das nossas vidas. E é por isso que nós precisamos confiar a Ele o nosso futuro. É por isso que nós precisamos confiar a Ele as nossas vidas. E eu queria deixar essa palavra, nós temos aqui um tempo, limite, e que você que está aí em casa, que você possa ter meditado sobre isso. Quando você ouvir alguém, talvez questionar, diante desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia que assola o mundo, talvez alguém possa falar perto de você, ou até mesmo você venha pensar, aonde Deus está? Lembre-se, Deus está no trono dos céus. Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele não se inquieta, Ele não vai ficar desesperado por causa das tragédias, por causa dos dramas, porque Ele tem o controle sobre tudo. Quando alguém perguntar, mas o que é que Deus está pensando diante de uma situação como essa? Imagine, irmãos, nós não saberemos os seus pensamentos, porque os seus pensamentos são maiores do que o nosso. O que precisamos fazer é confiar o nosso futuro naquele que os céus não podem conter, e que a natureza e toda a sua criação
demonstra a sua capacidade criativa, a sua mente criativa de fazer e realizar. Então, com certeza, sabendo disso, nós teremos uma outra postura diante de questionamentos como esse. Eu queria encerrar agradecendo a Deus por esta manhã, por esta palavra, que você possa ser abençoado com ela, que você possa estar refletindo sobre esta mensagem, tá? E que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, se alguém gostaria de fazer algum tipo de interação. Eu não sei como é que está a parte. Está com boa participação? Tem gente participando? Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem só um tempinho mais, né? Se alguém tiver alguma até mesmo algum acréscimo para fazer, os irmãos vão transferir aqui para nós e a gente pode aqui reproduzir a fala dos nossos amados que estão aí nos acompanhando. Tem alguma observação a ser feita, algum acréscimo? Alguém queira fazer algum acréscimo? Tem alguma observação aí? A irmã Rose Cirilo diz: a luta é grande, mas a força que Deus nos dá em não desistir no meio do caminho é bem maior. Ele não nos abandona. Vocês ouviram? A irmã Rose, um abraço para a irmã Rose, para o irmão Alex, Deus abençoe. Tá? Ela fez ali uma reafirmação, né? Mesmo diante das lutas serem grandes, mas Deus é que mantém firme no caminho, né? Porque Ele é soberano. Mas se você quiser fazer algum outro registro, tá? Já é interessante você fazer um registro, ou até mesmo um questionamento, uma pergunta, ou até mesmo falar algo que seja, que venha aí corroborar também, para nós. E nós vamos estar encerrando logo em seguida. Tá? Tem alguma outra observação? Tem alguma outra colocação aí? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus, tá, por essa manhã. E domingo nós estamos novamente. Quero nos avisar que logo mais à noite, às 18 horas, nós teremos também transmitindo aqui o nosso culto, tá? Para essa plataforma da ICRT, tanto no Facebook, Instagram e também no YouTube. É o quê? Se inscrevam, né? Se inscrevam no YouTube, tá? É importante a sua participação aí no YouTube, tá certo? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta manhã, que Deus continue nos abençoando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos por esta manhã que o Senhor tem nos proporcionado. E a alegria de falar da tua grandeza, falar do teu poder, falar, ó Deus amado, da tua capacidade de pensar, aonde Deus está. Falar sobre isso move o nosso coração na certeza de que a nossa fé aumenta, porque nós temos convicção em quem nós temos crido. Temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo diante do que estamos vivendo, mesmo diante dessa pandemia, dessa situação tão, oh Deus amado, que parece descontrolada, mas Deus continua no controle. Deus não perde o controle em nenhum momento. Nada passa despercebido ao controle das suas mãos, nem da sua mente, Senhor. Então, compreendendo isso, é que nós sairemos daqui, ó Deus amado, conscientes e convictos que a nossa fé está firmada num Deus que pode transformar os nossos dramas, as nossas tragédias em triunfos, os nossos dramas em vitória. Cremos porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando, ó Deus amado, toda a sociedade, aqui do Brasil, de todo o mundo, que o Senhor continue derramando da tua graça, e que as portas, ó Deus amado, que foram abertas através desse instrumento tecnológico, ela continue sendo utilizada para este fim, de proclamar o teu reino e falar das tuas grandezas. É assim que nós te oramos e nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você.